Olá, pessoal! Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com pessoas queridíssimas, o Dr. Gustavo e a Patrícia, né? Para falar do quê? Do que eles transbordam, na verdade, que é o amor. E, em última análise, o Freud diria que precisamos amar para não adoecer. E o amor é uma necessidade perene, contínua, e talvez o maior desejo de todos nós e todas nós, de sermos amados e amar. Por falar em amor, né, não podemos deixar de falar no Crescendo. E eu vou pedir para você, Edna, falar um pouco para a gente do Crescendo, do trabalho voluntário, por favor. Então, o amor, ele é essencial, ele já nasce com a gente, né? É uma emoção super complexa, né? E o Crescendo é uma das manifestações do nosso amor pela vida, pelas pessoas, pelos vulneráveis, né? Então, quem nos acompanha já sabe o que é o Crescendo, mas vamos falar novamente, né? O Crescendo é um instituto que atende de graça a crianças e adolescentes de baixa renda e também com outros tipos de vulnerabilidade. Este atendimento gratuito se faz em psicoterapias, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Todos nós somos voluntários e atendemos gratuitamente a, no mínimo, uma criança ou um adolescente do Crescendo. Essa ação voluntária é o significado do nosso amor pela vida, né? Eu tenho a impressão que todos que frequentam um local onde haja uma doação afetiva, sabe bem o que eu estou falando. O Dr. Gustavo e a Patrícia já foram voluntários do Crescendo e continuam sendo aqui no podcast, que hoje não é a primeira vez que eles vêm, né? Precisamos muito de voluntários. Então, você que está nos assistindo, se for do seu desejo ser voluntário e crescer profissionalmente e também pessoalmente, por que não? Vá até o Crescendo, faça contato conosco e se torne um voluntário. O Crescendo também oferece cursos e palestras, então entre na nossa rede social e no nosso Instagram, melhor falando, ou então telefone para o Crescendo, através do Instagram vocês vão receber um número e sejam voluntários. E avisem os colegas que o Crescendo precisa de voluntários. Muito bom. A prática do amor. O Crescendo é a prática do amor. E por falar em amor também, me veio aqui a definição do Winnicott sobre o amor, que eu acho que é uma das definições mais bonitas que eu já vi, que é o gesto do cuidado na direção do outro, né? De quem nós amamos. Mas o gesto de cuidado com referência na necessidade do outro, não com referência às nossas necessidades ou o nosso jeito de cuidar. Essa percepção fina do que será que o outro precisa para se sentir bem, né? E aí o outro próximo, o outro distante, o outro que nós encontramos na rua, esse é o gesto de cuidado. Patrícia, quando você pensa num amor universal, o que te ocorre assim? O que te ocorre no seu coração, na sua cabeça? Andréia, eu fiquei muito com isso, né, que vocês duas trouxeram, né, que amor tem muito a ver com entrega, né, não é possível amar sozinho, né, amar tem a ver com relação e para a relação acontecer a gente precisa olhar para o outro, como você bem disse. E é tão interessante, né, quando você falou, né, Edna, quando a gente se doa para um trabalho voluntário, por que não crescer também pessoalmente, além do profissional? Isso está interrelacionado, porque quando você faz, quando você doa, automaticamente isso vai ter uma retroalimentação, né? Então, acho que o amor é essa energia que ela é de mão dupla, né? Não tem como ser só para uma direção, né? Se a gente falar só de amor em relação ao indivíduo,
não tem a ver com relação, é outra coisa. É importante também, mas é outra coisa, né? Não sei se seria o amor nesse sentido da generosidade, né? Então, eu penso muito em troca, Andréia. Sim, sim. Eu gostei da retroalimentação, né? Que o amor realmente, quando ele acontece na relação, ele se retroalimenta, né? É um circuito aí do bem, né, doutor? Bom, o amor é um tema muito complexo, né? E a Patrícia, que me conhece bem, né, sabe que eu sou muito inquieto, tanto intelectualmente, para o conhecimento, quanto pessoalmente. Então, desde que eu fui convidado, fiquei refletindo, falando, puxa, o que eu vou falar do amor que realmente faça alguma diferença, ou que traga alguma perspectiva de ajudar o outro a refletir, né, a pensar. Acho que uma das maiores dificuldades do tempo moderno é não termos possibilidades mais de pensar, né? À medida que a tecnologia vai ocupando o lugar de pensar, talvez a gente vá se afastando um pouco do que nós sentimos, do que nós podemos reconhecer como sentimento, né? O amor, nessa perspectiva, foi fazer uma revisão, falou assim, puxa, o conceito de amor, desde os gregos antigos até a filosofia medieval, até a filosofia mais recente, pós-Descartes. E aí me deparei assim, puxa, como é complexo se aproximar desse conceito. Porque aí a gente tem conceitos onde algumas perspectivas são de um recorte do indivíduo. Então, aquilo que ele experimenta no mundo, tanto em relação aos outros, em relação ao próprio conhecimento, né? Então, o amor como filia, né? Como conexão com algo que dá sentido para aquela existência, para aquela pessoa, né? E dentro do que eu tenho estudado mais atualmente, que é a psicologia chamada evolutiva, ou da evolução das espécies, foi também retomar um pouco esse processo, e há uma provocação para o pensamento, né? Qual é a distinção entre cuidado e amor, né? Como podemos definir, será que o amor é algo instintivo ou o amor é algo que se constrói na história? Boa pergunta. Então, podemos olhar para uma pessoa e falar, nossa, ela é amorosa, mas ela é amorosa por um gesto ou porque eu a conheço, né? Então, essas são perguntas que começaram a me chegar à medida que fui provocado. Puxa, falar sobre o amor é uma das, talvez, coisas mais difíceis de todo o processo profissional, de organização do meu conhecimento, né? Falar talvez do sofrimento é mais fácil, de alguma maneira, né? Então, desse processo, né? E aí vou voltar aqui para vocês. A única coisa que me chegou também é um artista brasileiro que eu admiro muito pela sua genialidade e autenticidade, né? Que é o Tom Zé, né? Patrícia conhece bem a minha discografia do Tom Zé, né? E ele tem uma música que chama O Amor é Velho, 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 Velho e Menina, né? Olha, Então, que lindo, que poético. Muito lindo. Esse tipo de provocação acho que talvez possa ajudar a gente a entender. Será que o cuidado dentro do processo do desenvolvimento da nossa existência, ela realmente é algo bem instintivo? Então o cuidado está presente em todos os animais que necessitam de um grupo, que necessitam do outro para se definirem, para definir o seu papel, sua existência, desde um animal, um mamífero comum da natureza, até nós, que somos mamíferos mais complexos e que precisamos de muito cuidado, né, depois do nascimento. Mas este é o ponto, em que momento esse cuidado se transforma numa relação mais complexa
do que apenas instintivamente cuidar do outro, que é a experiência do amor, né? Então essa é uma reflexão interessante que me coube, não sei se eu sei responder, mas talvez pelo menos a gente pode levantar as nossas perspectivas, tanto da psicanálise, da filosofia, da psicologia mais centrada experimentalmente, para que a gente possa tentar abordar alguns elementos, né? Uma das coisas que é bastante polêmica, né? E bastante polêmica mesmo, então eu não tenho pretensão de responder, mas é a pergunta: amamos, né, um tipo de amor, né? Amamos nossos filhos imediatamente quando eles nascem? Ou amamos tanto quanto, ou hoje amamos mais do que ontem? Então, como a gente dimensiona o amor, né, para minha reflexão fica, talvez o tempo seja a única forma de distinguir um pouco essa resposta. Não sei se ela é possível ser respondida, né, mas imagino que a cada tempo existe uma complexidade diferente para aquilo que esse sentimento pode ser chamado de amor, né? Falo demais. Não, é que e a gente vai pensando um tanto de coisas aqui, né? Você quer falar, Patrícia? Pode falar. Também não tenho pretensão de responder, né? Mas tem uma coisa, né, Gustavo, que você foi falando, eu fiquei pensando, que para mim foi ficando muito claro, que é um conceito básico no atendimento de famílias, né, pensando no sistema em geral, que é a questão, né, das constantes mudanças e constantes transformações, né? Quando você fala do tempo, né, como é que a gente pensa isso, né? Que horas que a gente amou mais, que horas que a gente se entregou mais. Eu penso nessa possibilidade de que o tempo todo a gente pode reconstruir, né? Reconstruir, ressignificar, aprender um pouco mais, né? Isso tem muito a ver com o autoconhecimento, quando a gente se propõe, né? Isso que você falou, né, Gustavo? Recorrer à filosofia, recorrer às terapias evolutivas, psicanálise, psicologia em geral, né? Quando a gente se propõe a fazer esse exame, a gente pode o tempo todo refazer, né? Eu falo muito com as famílias, às vezes uma mãe chega, ai, foi tão chato, ontem a gente brigou, me arrependi. Retoma, né? Não vai desfazer o que aconteceu, mas é possível numa conversa ter uma outra aproximação, né, ter um outro tipo, aproximar um pouquinho mais o vínculo. E eu acho que o movimento é sempre esse, né, de vai e vem. Então, às vezes a gente fica um pouco mais longe, né, enfim, das relações, né, do cuidado com o outro. Mas é possível a gente, tô longe, e reaproximar, né? Então eu gosto dessa ideia da constante transformação e como a gente vai aprendendo, né? Como a gente, né? Eu vim pensando em algumas coisas e aí, né, Gustavo, você traz outra e fala, nossa, olha que legal, outra perspectiva. Né? Então, eles são um casal. Eles não combinaram em casa, mas olha a sintonia. E é interessante, você falou do amor-filia, né? E aí fiquei pensando aqui, o amor-filia, a gente poderia pensar no amor incondicional, né? Que seria uma manifestação de alguma coisa que transcende a minha necessidade, os meus interesses próprios, né? E aí, em paralelo a isso, também, dentro da psicanálise, né, a gente sabe que a maneira que nós amamos tem a ver com a maneira como nós fomos amados, como nós nos constituímos. Também, né? E aí, eu acho que é um exercício muito grande, o exercício de amar, para que possamos sair da nossa pessoalidade. Isso é uma coisa muito difícil, dos nossos próprios interesses, da nossa própria atenção, para colocar atenção nesse amor que não está dentro de mim, mas não está dentro dos meus interesses, do meu campo de interesse, né? Eu acho que essa é uma questão, e aí a gente vai pensar no coletivo também, mas
dentro da psicanálise, como é que o amor se constitui dentro de nós, Edna? Ouvindo o Gustavo e a Patrícia, eu fui lá para os primeiros textos do Freud, né? Eu fico pensando, às vezes eu tenho algumas ideias, assim, históricas mesmo, né? O que seria o Freud hoje, com todos os recursos, né, que a gente tem laboratoriais, em termos de instrumentalização magnética, enfim, né, para a gente conhecer sobre as funções bioquímicas do cérebro, porque eu acho que a coisa começa aí, né? Então, o nosso corpo, na nossa fisiologia, e o Freud fala sobre isso nos primeiros textos, né? Está implícito no nosso corpo a produção de hormônios, né? A hora que você estava falando, eu pensei nisso, né? A produção de hormônios que prepara o corpo humano para o amor. Né? Então, é um salto muito grande do corpo para o amor. Mas o que seria de nós, mulheres, que quisermos ser mães, né? Se não fosse toda essa gama hormonal para a gente poder sobreviver à estranheza de ter um outro ser dentro da gente, né? Começa daí, né? A própria gestação, ela já precisa de ser banhada por hormônios que o meu cérebro tem que produzir para eu aceitar essa condição orgânica, anatômica e, claro, psíquica. E até mesmo social, mesmo com o ser dentro da gente, né? A partir do nascimento, outra dosagem enorme de dosagem enorme de hormônios começa a entrar em ação para que eu possa lidar com aquele ser estranho a mim, mas que ficou dentro de mim. Né? E a partir daí, eu vou aprendendo. Então, é a partir da base, pelo menos é o que eu penso, da base hormonal, é o que eu penso e está lá no Freud também, não com essas palavras necessariamente, né? Mas com essa base hormonal que me facilita, que me alavanca para o outro. E aí a gente tem um monte de passos entre mãe e bebê, posteriormente, um pouquinho só depois, entre o pai e o bebê, né? Para que essa maternidade e paternidade possa receber este novo ser. Através deste novo ser, eu vou começar a aprender uma nova forma de amar. Né? Então, o nosso podcast hoje, o Crescendo Podcast de hoje, é o amor e as suas manifestações, ou o amor e as manifestações, né? E as suas manifestações mesmo. Este amor universal, ele já está em mim, como ser social. Né? E eu vou aprendendo a melhorá-lo. Porque o amor não piora. O que piora são as outras emoções que vêm também junto com o amor, como a Patrícia falou, né? A Melanie Klein coloca dentro do que você falou como processo de reparação. Tem alguns quesitos antes, que eu não vou entrar em detalhes agora, não é o caso, mas essa reconfiguração do meu sentimento dentro de mim para o outro, né? São reparações que eu vou fazendo durante a vida. E isso é muito... É sensacional, na verdade, porque a plasticidade só os bons afetos têm. Os maus afetos não têm plasticidade. Eles estancam, inclusive, eles paralisam, inclusive, o meu contato com o outro. O ódio é uma emoção paralisante. O rancor é outra emoção paralisante. O amor, não. Ele carrega em si a vida. E esta vida é plástica. Né? Então, pensei nisso tudo enquanto vocês dois estavam falando. Eu queria fazer um comentário, acho que também uma reflexão que me faz pensar, né? Tanto que a Andréa falou, que a Edna falou. Eu tenho uma dificuldade, assim, é bem pessoal, até pela maneira com que eu me aproximo do conhecimento das ideias universais. Eu acho que elas são bastante perigosas como conceito, né? Como o amor, como o ódio, a raiva.
Porque quando, né, tanto da filosofia e a história dos comentadores do conhecimento, eles vão trazendo essa questão, né? Se há algo instintivo e universal, então há algo correto. Eu acho que esse é um lugar perigoso para nós habitarmos. A possibilidade de distorções, inclusive. Né? Então, hoje a gente vive justamente vamos, por exemplo, falar de uma maneira simplificada, uma ausência de amor nas relações mundiais, né? Justamente porque existe o correto e o errado. Uhum. Existe a ação correta e a ação errada. E cada um dos polos tem individualmente uma percepção que aquilo é universal. Né? Universal como a liberdade, a propriedade, ou universal como o coletivo e a ajuda mútua, mas são tão centrados no universal que perdem talvez uma característica fundamental do amor, que é a possibilidade de se diferenciar e integrar. Né? Então, será que eu sou capaz de amar se eu não sou capaz de reconhecer a minha porção de ódio? Será que eu sou capaz de amar se eu não consigo integrar em mim a minha porção da inveja, a minha porção da insatisfação, né? E aí você trouxe o aspecto biosocial, né, que eu gosto muito de estudar, e tem um aspecto interessante, né? O corpo realmente, dentro desse processo evolutivo, ele usa um caminho fisiológico que nos animais que não eram de grupo, animais que tenham uma existência mais individual, eles precisam em algum momento de repouso e restauro. Então esse é um mecanismo neurofisiológico que está presente em toda a linhagem dos animais, que é o momento que se restaura e repousa, senão na natureza é muito perigoso dormir, né? Então se não fosse extremamente necessário, a gente não dormiria, né? E aí na chegada dos mamíferos na Terra, essa mesma base neurofisiológica foi se tornando mais complexa, né, com hormônios como citocina, a vasopressina, né, que são neurohormônios que, juntamente com esse sistema de reparo, eles vão dar o sistema de conexão. Né? Então, o sistema neurofisiológico de conexão, ele segue uma necessidade. Eu preciso me conectar ao outro justamente para existir. Né? Então, e aí talvez é interessante como reflexão, né? Não como uma verdade, porque eu acredito que ninguém escreveu tão aprofundadamente, ou escreveu e eu não conheço, né? Esse momento onde a gente nasce com essa simpatia ou essa direção ao outro, que ela pode representar o acúmulo de uma condição de adaptação da natureza por milhares de anos, né? E que se desemboca ali no nascimento, que é extremamente desassossegado para a mãe, para o bebê, para o pai, né? Para todo o grupo que está chegando ali. E esse cuidado do desassossego pode ser uma predisposição biosocial, né? Então não é nem biopsico e social, não só do corpo, não só do psiquismo, mas também como identidade de grupo. Então precisamos cuidar de quem nasceu. E talvez o amor me remeta mais à história novamente, voltando à minha tese inicial, né? Remente à história desse processo. Porque alguns elementos, eles são imediatos, né? Então, a linha que eu estudo mais, que é a compaixão, que é quando essa direção ela está voltada para o sofrimento. O amor não necessariamente está voltado só para o sofrimento, né? O amor está voltado para a existência como um todo, talvez até alguns elementos de transcendência do indivíduo, né? Mas eu acredito que o indivíduo só se dê conta do amor próprio, o amor pelas coisas, ou o amor pela arte, ou o amor pelo outro, à medida que ele vai se diferenciando e integrando essa experiência total, né? Que não é uniforme, que não é sossegada e que às vezes não é bonita. Isso. Né?
Então, muitas vezes, amar não... As nossas histórias de amor, geralmente elas não são tão bonitas quanto nos romances, né? Então, nós recentemente juntos fomos na Flima, né? Que é a feira literária da É Mantiqueira. isso. E fui assistir o Ratum, que eu não conhecia profundamente, e fiquei admirado com a percepção dele e de falar assim, falar do fantástico, às vezes, é muito fácil. O difícil é a gente sensibilizar o outro a partir do real, Olha que lindo. né? Isso. Então, eu não sei se foi exatamente essas palavras, mas é assim que ficou para mim. Ele estava falando da obra dele, de todo o percurso dele, e de alguns autores, né, que ele humildemente não se comparava, mas é comparável, né? Então, desde autores universais, mas mais profundamente um autor que mexe muito comigo, que é o Guimarães Rosa, né? Que vai contar histórias do real de uma maneira que me faz ficar mais simpático aos outros. Será que isso é amor? Não? Será que isso é uma provocação, apesar, né, das histórias envolverem o sofrimento, envolverem superações, individuações, né? Como é a história do Grande Sertão Veredas, né? Uhum. Alguém que está ali falando de amor, né? Um amor complexo, né? Doído, porque é um amor por um outro jagunço que ele não sabe que é uma mulher, e ali um cara que matou muito ao longo da sua história, um cangaceiro, né? E a gente se sensibiliza com a história de Reobaldo, né? O amor está onde? Está na história que o Guimarães Rosa nos conta, ou ele está na minha possibilidade de me tocar com aquilo, né? De depois ter vontade de comunicar aquilo, né? Então ficar contando essa história para o outro, talvez para os nossos filhos, para as outras pessoas. Então, desculpe se eu vou abrindo demais, mas é porque é assim que funciona a minha mente, né? Eu tenho dificuldade de fechar um pouco o pensamento, mas Então, eu acho vou que te ajudar. né? Você descreveu, em algum momento aí, exatamente o que Freud fala sobre a pulsão de vida, né? A alavanca para o mundo. Se eu encontro pessoas, seres, até inanimados neste mundo, a minha pulsão de vida vai se linkar, vai se colar a este ser. E aí eu tenho a possibilidade de ter o gesto, né, que você falou sobre Cuidado. isso, sobre o pensamento do Winnicott, né? Essa alavanca, que esta força interna, que se chama, para Freud, pulsão de vida, ela vai se linkar. E mais tarde, questões de segundos, né, ou menos ainda, né, eu vou poder fazer algo com isto, que é o gesto do cuidado, que é uma dedicação, e aí eu vou ter a experiência da possibilidade, entre aspas, de amar. Né? Mas, como o Dr. Gustavo disse, né, amar não é apenas belo, maravilhoso. Muitas vezes, como uma emoção ou um sentimento humano, o amor se torna também sofrido, né? E traz junto com ele muitas outras emoções. Por isso que onde a gente for ler, né, for se informar, o amor está como algo, entre aspas, complexo. Eu acho que tem uma questão, quem sou eu que amo, né? Quem é o outro diante de mim? Patrícia, você falou uma coisa que eu acho bem interessante,
e muito pertinente, assim, à nossa vida cotidiana, que você citou, assim, uma questão, né? Por exemplo, num sistema familiar em que houve aí uma ruptura, houve uma discussão, um conflito, como que esse amor pode ser retomado? Como que as reparações, para Melanie Klein, poderiam ser refeitas, né? Concretamente, se a gente for pensar, de que maneira nós, né, clínicos, podemos ajudar os amores que estão interrompidos e por isso tão sofridos dentro de cada um de nós? Bastante coisa, né, André? Só pra gente, não dá para responder, Sim. mas pra gente ir pensando assim, né? Eu vou começar antes do concreto, né? Tem uma frase do Jung que ele fala assim, não vou falar tão bonito como ele fala, mas ele diz assim: o amor é como Deus, não no sentido religioso, Sim, vocês vão entender. sim. Amor é como Deus, ele só se apresenta para os serviçais mais corajosos. E o que ele quer dizer com isso? Né? Que para a gente experimentar o amor, né? Que para Jung tem muito a ver com relação, né? Isso que você falou, né, Gustavo? O que é construído na relação, o que tem a ver com a nossa história, o que a gente vai vivenciando, né? Em relação ao mundo, ao outro. A gente precisa ter abertura. Então, nesse sentido da coragem, né, de poder realmente se abrir. Então, acho que quando você pergunta, né, Andréia, concretamente, né, eu gosto sempre de pensar numa ideia também da terapia familiar sistêmica. Vamos procurar brechas, né? Então, num sistema muito enrijecido, né? Num sistema muito sofrido, adoentado, que brecha, né? Às vezes a brecha é humor, né? É uma família que ainda mantém o humor, né? A gente pode, por essa brecha, tentar aproximar essas pessoas, tentar reconhecer essas pessoas, né? Porque tem uma coisa, por mais diferentes que sejamos, somos todos muito parecidos, né? Então, principalmente num sistema familiar. Então, alguma semelhança, alguma coisa que ainda faça com que o outro se sinta ligado no parente, né? Na outra pessoa, a gente pode usar como brecha. Jung não usa muito a palavra amor, ele gosta de personificar. Então, ele traz a imagem do deus Eros, né, que pode ser o Cupido. E eu gosto dessa imagem para a gente pensar, porque é um ser alado. Então, é um ser que está sempre em movimento, né? Que tem uma flechinha para fisgar, né? Isso, eu lembrei muito, né, Edna, quando você falou da pulsão de vida, porque é esse significado mesmo, né? Quando a gente associa muito na nossa cultura Eros como amor romântico, paixão, mas Eros a gente podia falar, pulsão de vida, né? É o se relacionar com a vida, se relacionar com o outro e também se relacionar com os nossos aspectos que a gente tem dificuldade de enxergar, né? Então, eu acho que a gente pensar nessa imagem do movimento, né, é poder encontrar brechas que fazem com que as pessoas possam se ligar. Não sei se eu respondi. Respondeu, muito bonito. Muito interessante. Eu gosto muito da terapia familiar, eu também sou terapeuta familiar e quando você fala isso, eu acho que realmente isso é muito, muito útil, muito válido, muito pertinente, assim. Você estava falando, eu estava pensando e também juntando um pouco a sua fala, que o amor é movimento, o amor é construção, né? Podemos amar sem integrar a nossa sombra, do ponto de vista do Jung? Sem que possamos olhar para aquilo que é feio dentro de nós, né? Será que a gente consegue atingir esse amor genuíno sem que a gente consiga perceber a inveja, sem que a gente consiga perceber o ódio, a raiva, e conhecer, e cuidar, e elaborar para que a gente para que o amor possa fluir de forma mais fluida? Será? O que vocês acham? Ai, Andréia, eu não consigo pensar. Não consigo pensar também. Não consigo pensar. Eu não sei. O que você acha? Não sei, não. Eu acho que... Não.
Não, Acho que o amor eu também carrega acho que tudo. não. Não, sim. Né? Foi só uma provocação, também Isso. acho que não. Vamos brincar um pouquinho como se o amor fosse um espectro, né? De tudo o que tem na espécie, Uhum. seja humana, seja animal, né? É interessante, assim, essa pergunta é bem interessante e provocativa para nós, principalmente nós que estamos na área de saúde mental e que colocamos a relação como constituinte da nossa existência, né? Então, acho que é interessante que talvez nem todos tomem isso como um princípio de percepção, de autopercepção, né? Uma das ideias, né, que a gente pensa da nossa presença aqui na Terra e de uma maneira como nós fomos evoluindo ao longo dos anos, uma das hipóteses, né, é que entre 40 mil e 80 mil anos houve uma revolução cognitiva, que se chama. Então, é o momento que os achados paleoantropológicos começam a achar cerimônias do enterro, né? Então, como uma marcação de símbolo de um cuidado pós-morte, muito revelador ali de como aquelas comunidades se organizavam, e os seus primeiros achados simbólicos, né? Então, suas primeiras estatuetas, suas primeiras marcações de pintura, e se instala ali uma necessidade de procurar sentido, né? Então, além de procurar cuidado, além de procurar cuidado com o outro, valor, talvez a gente possa dizer que essas pessoas, né, porque eram humanos, né, que viveram há muito tempo e foram ajudando a nos adaptarmos no mundo, eles também tinham cuidado, tinham relação de amor, mas esses humanos mais recentes, eles procuram sentido, né? Então, isso desassossega muito, né? Então, aí nasce toda uma gama de possibilidades de abertura para a religião, né? Para uma busca de sentido mais universal, mais ideal. Então, um campo da filosofia que vai trabalhar o ideal, né? Então, que vai lá começar em Platão até chegar em Kant, né? No seu idealismo. Então, nesse processo, essa busca de sentido, ela talvez construa um pouco na nossa cultura um diálogo um pouco desassossegado entre o amor real, vivido, e um amor ideal. Aquele que faça um pouco mais de sentido, né? E talvez isso tranquilize a gente. Apesar de nós que valorizamos mais a relacional, falar assim, poxa, acho que não sei se existe isso aí, mas, de alguma maneira, tranquiliza, né? Então, é um pouco da nossa natureza ficar buscando o sentido, né? E talvez amar, no sentido mais amplo, pelo menos para mim, será que eu suporto o sentido de todos, diferente do meu? Nossa, isso Primeiro, será que eu sei um pouco o encontro com o meu? E talvez se eu encontrar o meu de uma maneira mais genuína, a resposta a isso não é valorizar o meu, é valorizar todos os sentidos. Né? Muito lindo isso. Quando você fala na busca do sentido, eu lembro inevitavelmente do Viktor Frankl, né? Do campo de concentração. E aí que ele tem o livro O Sentido da Vida, que é a logoterapia, né? Que propõe pra gente a se pensar. E fico pensando, será que precisamos passar assim, né? Por um sofrimento para que a gente de fato se aproxime mais do amor? Será que sem que a vida nos desafie, gratuitamente nós amamos? O que você acha, Patrícia? Eu penso, Andréia, que é inevitável, né? Fiquei com a sua primeira provocação, né? A resposta do Gustavo. E eu fico pensando, uma vida, se a gente pensar, né? Quando você falou da sombra. Se a gente não entrar em contato com a nossa sombra, será que a gente ama de verdade? Eu acho que é possível viver sem entrar em contato com a sombra, ou entrar minimamente em contato com
com isso que o Gustavo falou, né? Com quem a gente é de verdade, com as nossas imperfeições, com que a gente tem vergonha na gente. Mas eu acho que isso não aprofunda, né? E aí a gente vai estar sempre projetando no outro, né? Então, a gente vê pessoas que vivem a vida assim, às vezes casais mais antigos ou pais e mães que têm a relação com os filhos, né? Pensando nas relações mais próximas, que vivem numa inconsciência de quem é o outro, porque tem uma inconsciência de si mesmo, né? Então, eu acho que é como também o Gustavo falou, né? É esse amálgama, né? É que o amor está junto com o sofrimento, com a experiência dolorosa e o que a gente vai fazendo com isso. Exatamente. Exatamente. O que você acha, Ed? Estou pensando num filme, A Guerra do Fogo, vocês já assistiram? É assim, é Maravilhoso. Maravilhoso. Perturbador. Muito. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma possibilidade, né, de a gente identificar dentro da gente essa condição que você coloca da busca do sentido. Né? A Guerra do Fogo é um filme antigo, a fotografia, assim, é uma fotografia densa. Filme francês. Mas existe um momento ali no filme, não vou dar spoiler, né? Que é sensacional. Sim. E que mostra a que o ser humano veio. Né? Veio para amar. Né? Veio para... não é projetar, mas ele veio para oferecer a sua condição amorosa. Agora, amar implica em várias funções. Acho que o amor seria muito sem graça se ele ficasse só dentro de mim. Até nem dá, né? Mas eu amo, ponto final e acabou. Não, eu amo algo ou a algo. Eu amo alguém ou a alguém. Eu amo uma situação ou a uma situação, né? Eu fui lá procurar. Verbo transitivo, direto e indireto. Até nisso o amor é plástico, não é? Até nisso o amor é plástico. Porque ele implica um complemento. Então, não dá para amar sozinho. Se a gente ama sozinho, a gente fica, entre aspas, não quero ir contra algumas colocações aqui, mas a gente fica doente, adoentado, desde o psiquismo até o social, né? Então, o amor implica este transbordamento para alguém ou para algo. E aí, que eu disse, acho que não dá para amar sem carregar as nossas sombras, né? Acho que o amor carrega tudo. O amor carrega o meu eu. Agora, o outro vai receber esta oferta do jeito que ele puder. E aí sim as relações continuam, ou começam, né? E quando é que eu experimento o amor? Do ponto de vista, né, de me sentir amado ou amada, né? É interessante a gente pensar. Será que é quando a gente não precisa pensar na falta de amor? Espontaneamente. Porque se você pensa na falta do amor, será que ele me ama? Será que ela me ama? Será que minha mãe me ama? O amor está... de alguma forma interrompido, ou ele está paralisado, o fluxo foi interrompido por algum incidente conflituoso. Se eu simplesmente não preciso pensar na falta do amor, será que é nesse momento que eu experimento, doutor? Então depende, né? Se eu estou me perguntando se o outro me ama, eu estou perguntando sobre o outro ou sobre mim? Né? Então acho que a gente está se perguntando mais sobre si mesmo. E não tem a ver com o outro, né? Talvez a experiência... a Edna trouxe o filme A Guerra do Fogo, e A Guerra do Fogo é um filme muito interessante, porque ele é um filme de um grupo de neandertais, né, que encontra os Homo sapiens, que aconteceu por muitos anos na Terra, né? Por muitas gerações. E esse ponto, que nós não vamos dar spoiler, mas ele é um ponto que remete a, talvez, essa experiência, que a gente pode chamar de amor, ele pode ser aprendido. E comunicado, né? É isso. Então, ele não sei se ele é algo tão universal, que a gente nasce como um homem bom
e nos desvirtuamos pelas maldades do mundo? Será que nós não temos que aprender a amar, incluindo o sofrimento? Não sei se o sofrimento ele é uma possibilidade de não existência. O sofrimento, existe uma possibilidade de não sofrer, negar o sofrimento. Mas não existe a possibilidade de não se esbarrar no sofrimento estando vivo, né? Então eu posso decidir negar, nunca entrar em contato, né, com as minhas sombras, nunca entrar em contato com a minha abertura para viver no mundo, meus papéis, os papéis que me colocam num grupo, num lugar, né? Mas eu não sei se é possível amar sem sofrer, né? Ou será que o amor ele é tão belo, tão ideal, que o problema está comigo que eu não me conecto? Ou o amor é algo que eu aprendo no processo de relação com o outro e com a vida, né? Então, é uma reflexão, né? Andréia, gostei dessa pergunta, né? Que acho que não tem mesmo uma resposta, mas te ouvindo, Gustavo, fiquei pensando um pouco assim, né? Vou falar da relação, porque eu acho que é isso que a gente está dizendo e como a gente aprende com o outro, né? Como é possível ampliar estando com o outro. Me veio uma imagem, né, Gustavo? Você falando, você amplia, é do intelecto, né? Como se fosse do ar, né? E eu sou muito do pé no chão, né? Eu sou muito do cotidiano, do que está acontecendo aqui. E aí é tão interessante, né? Eu fiquei pensando, quando é que a gente sente o amor, né? Que foi a sua pergunta. Acho que a gente sente amor ouvindo uma explicação, uma reflexão que não tinha pensado e que nos abastece, né? Que nos faz crescer. Mas a gente sente o amor também, né? Como um dia, né? O Gustavo estava comigo, que a gente estava num posto de gasolina e acho que vocês já me conhecem, eu sou o tempo todo assim. E dei um bom dia sorridente para a frentista. Ela falou assim, nossa, você me deu um presente com esse sorriso hoje, ninguém nem cumprimenta a gente. Aquilo fez bem para ela disse, mas aquilo fez tão bem para mim que eu falei para o Gustavo, nossa, era de manhã, né, Gustavo? Eu falei, ganhei o dia. Então eu acho que o amor tem várias pontas, né? No intelecto, no cotidiano, nas profundezas, né, de grandes encontros, né? Eu acho que o amor tem vários tamanhos, né? E não significa que ele preencha menos ou mais. Mas então, né? Se a gente for excluir, embora essa palavra seja muito radical, mas se a gente for excluir o amor do amor narcísico, que não entra aqui, né? Viver já é amar. Não é? Porque viver já me impulsiona para o pulsar do amor. Nós chamamos de amor, mas é uma energia, repito a palavra, o verbo, que transborda. Tem que transbordar, porque segundo Freud, né? O terceiro momento do amor, o meu ser já fica assim, cansado de me amar, lá quando bebê, que é o amor narcísico, né? E ele vai para fora. Agora, quem é que ele vai encontrar lá fora? E como será a partir deste encontro? Aí já é uma questão onde entra um monte de fatores, né? Que vai, sim, me enriquecer para o amor que está dentro de mim ou não. Mas eu acho que a vida já carrega em si o amor. Sim, né? Sim. A gente pode pensar o amor, né, nos microsistemas, nos macrosistemas, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu não vou resistir. Por quê? Estamos próximos do Dia dos Namorados. Estamos com um casal enamorado. Então, pra gente... também estamos chegando no fim do podcast desse episódio. Eu queria que vocês, se pudessem e se sentissem à vontade para isso,
dissesse um pouco assim, né? Como é que é alimentar esse amor no cotidiano da vida, né? Tem uma coisa, né? Eu sempre me senti aprendendo muito com o Gustavo. Até o dia que ele falou, foi numa briga, mas ele falou, eu aprendo muito com você. E eu levei um susto, né? E aí eu pensei, né, como um vai colaborando com o outro, e acho que a gente, até pela nossa profissão, né? É inevitável a gente não prestar mais atenção e ter algum cuidado, né? Porque é o que a gente faz o dia inteiro, né? E aí eu fui entendendo isso que eu acabei de falar, né? Eu contribuo também com o Gustavo de uma outra maneira, mas aprendi também a receber as contribuições do Gustavo. Então eu acho que a gente nunca falou claramente sobre isso, mas eu sinto em várias situações, né, o Gustavo ter também um cuidado com o meu jeito, né? E eu aprendi com ele a ter um cuidado com o jeito dele, que às vezes eu achava muito diferente. Eu falo, não, é só o jeito dele, né? Então, que legal. Eu acho que, voltando ao começo, né? Para mim, o amor tá mais relacionado à nossa... como a Edna falou, acho que ele se apresenta como uma abertura para a vida, mas a vida também é uma história, né? E a nossa história está permeada nisso. Eu diria assim, o que seria o nosso amor? Do tempo que a gente se conhece, até nossa jornada de ser pais, né? Hoje eu sou mais capaz de ser eu mesmo e ela é mais capaz de ser ela mesma na nossa relação. Então acho que esse é uma representação do trabalho que dá amar, né? Muito lindo isso, muito lindo isso. Me remeteu a uma fala do Jean-Yves Leloup, que ele fala que o amor são as duas individualidades, podendo ser quem são, e o encontro amoroso, né? Então, que o amor, ele se manifesta no encontro de duas pessoas inteiras. E isso é muito bonito que vocês falaram. Pode falar. Aproveitando as declarações de amor, né? Vou retomar uma frase que a Andrea falou, do Freud, e vou falar sobre uma outra frase, né? O Freud coloca, abre aspas, estaremos fadados a adoecer se não amarmos, fecha aspas, né? Então vejam a importância da manifestação. Porque eu só vou saber que eu amo, não é sozinha dentro de mim, pro outro, manifestando. A importância da manifestação para a saúde mental. E vou lá pro Legião Urbana, não é? Opa, de Freud para Legião Urbana, ótimo. Opa! Que também é um versículo bíblico, né? Numa carta aos Coríntios, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens, e ainda que eu falasse as línguas dos anjos, sem o amor eu nada seria. Acho lindo isso. Lindo. E o Crescendo existe por isso. Se a gente fosse personificar o Crescendo, ele ama. Ele existe e ele é porque ele ama. E todos nós, né, que estamos inclusive aqui no podcast nos voluntariando nesse momento, né, todos nós amamos. Por isso que a gente se torna voluntário do Crescendo. Amamos com essa especificidade, né? Mas é por isso que a gente se torna voluntário, que é uma forma de canalizarmos essa pulsão de vida, né? E transbordarmos num cuidado específico, técnico, teórico, profissional, para com o outro. Muito, muito bom. Bom, chegamos ao fim, infelizmente, vamos ter que encerrar esse episódio com muita gratidão no coração, de verdade, obrigada, muito obrigada, obrigada a vocês que estão aqui conosco, continuem aí enviando para quem vocês acham que essa conversa pode acrescentar alguma coisa.
nos ajude nesse movimento orgânico do canal do Crescendo. Um grande beijo e até o próximo episódio.